Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Meu nome é Humberto Caselli e hoje, na Voz da Filosofia, vamos tentar responder a seguinte pergunta: o que move o ser humano? Se este aqui fosse um episódio do Chaves, provavelmente alguém responderia: o que move o ser humano são as pernas. Mas não, eu não estou perguntando de que maneira, por que meios o ser humano se move, mas o que motiva o ser humano a viver? O que motiva o ser humano? Existe alguma força, alguma constante, alguma coisa que faz com que o ser humano continue vivendo? Uma causa primeira, uma necessidade. É um dos temas mais recorrentes da filosofia. Para Platão, por exemplo, viver é desejar. E o ser humano ele é movido pelo desejo. É um tema muito recorrente quando você lê os escritos de Platão. No Banquete ele fala que o amor, o ser humano ama, ele deseja. E normalmente ele deseja o que não tem. Uma vez que tenha, deixa de amar e passa a amar outra coisa e desejar outra coisa. E aí vai atrás daquela outra coisa. E conquista aquela outra coisa. E aquela outra coisa deixa de ser o objeto amado para ser o próprio, para vir outro. E de desejo em desejo, de amor em de amor, o ser humano vai andando, vai vivendo. É igual a cenourinha na frente do cavalo, né? Aquela brincadeira de desenho animado, você pendura a cenoura na frente do cavalo e o cavalo vai seguindo. Para outros pensadores, como por exemplo Aristóteles, a vida, existe uma diferença entre a vida normal, a vida aquela corriqueira, e a vida ideal. Assim como existe diferença entre um flautista e um bom flautista, entre um cantor e um bom cantor, entre um arquiteto e um bom arquiteto, existe a diferença entre a vida e a vida boa. Essa vida boa Aristóteles chamava de eudaimonia, né? E na vida boa, o ser humano ele está no lugar dele. Ele está encaixadinho, ele está ali onde ele deveria estar. É o lugar que lhe pertence, é o lugar que você olha e diz assim: esse lugar é meu. Durante muitos anos, quando eu estudava, eu sempre participei daquelas aulas de seminário, sabe? Que faz um grupo de alunos, os alunos estudam um tema e tem que apresentar ao grupo. Eu nunca tive vergonha de falar em público. Quanto mais pessoas existem no ambiente, menos vergonha eu sinto. Se tiver 1000 pessoas, eu fico peladão. Eu tenho mais vergonha de falar com uma pessoa do que com 1000. É estranho. Então, os grupos de alunos se estapearam para me pôr no grupo deles, porque eles sabiam que eles não iam ter o trabalho de falar em público, porque eles tinham Humberto fala, deixa ele falar. Sabendo disso, eu nunca dei vazão a esse tipo de coisa e nunca achei que isso seria algo relevante na minha vida. Até ouvi uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho, onde ele conta que ele não vivia feliz. Não existia nada assim que trouxesse a ele grande felicidade, como um hobby, alguma coisa que ele gostasse de fazer. Então ele relata que a vida que ele vivia, empurrando com a barriga, ele vivia. Mas quando ele tinha 13 anos, um pouco da adolescência, surgiu as aulas de geografia e aí o professor disse: eu não vou dar aula, quem dará aula são vocês. Vocês vão fazer seminários e tudo mais e tal. E o professor Clóvis conta que ele ficou em um grupo de alunos e tudo, onde o tema era petróleo. Aí o tema era petróleo, ele tinha que estudar, ele conseguiu fazer uma aulinha sobre petróleo e aí chegou o dia, o dia da vez dele apresentar. Segundo ele conta, vinham alunos de outras salas, porque ele já tinha fama de ser meio doidão. Fala, esse cara vai explodir essa sala, sei lá, meio terrorista. E o professor conta que quando ele entrou na sala e viu todo mundo olhando para ele, viu o professor olhando para ele sentiu uma coisa que ele jamais tinha sentido na vida dele. Ele olhou assim e falou: cara, que lugar é esse? Tá todo mundo olhando para mim. Eles vão ouvir tudo que eu tenho a dizer. Esse lugar é excelente, esse lugar é maravilhoso. Então ele começou a falar. Levou 15 minutos para falar o que ele tinha para falar, mas ele parou e pensou: pô,
eu tô aqui, eu tô nessa delícia de lugar, vai acabar rápido assim? Ele olhou pro professor, disse, professor, o que eu tinha para falar, ele falou, o professor falou, você tem 25 minutos. Né? Aí o professor Krasnar, que naquele momento, ele falou assim, opa, essa é a minha deixa. Aí ele falou, então pessoal, eu já falei do petróleo, eu já falei que tem o petróleo bom, tem o petróleo ruim, mas o melhor petróleo é o da região da Sildávia. Ele falou que ele tirou esse nome da cabeça dele, das aventuras do Tintim, a Sildávia não existe. Mas ele fez isso porque naquele momento era o que estava fazendo ele feliz. Ele se sentiu na eudaimonia dele, no lugar dele. Ele narra que depois que a aula passou, o professor, estupefato de ver ele falando com tanta desenvoltura, ele olhou para o professor e pensou assim, é a minha deixa, e disse assim, o senhor sabia? O professor disse, não, eu não sabia, então dá uma nota para aprender. Aí nisso a sala veio a delírio e ele foi aplaudido, e o professor Clóvis saiu, né, na época era um menino, saiu feliz da vida. Ele falou que o pai dele nunca tinha visto ele correr na vida. E naquele dia o pai dele viu ele correndo de alegria. Ele falou que naquele momento o pai dele olhou para ele e viu que alguma coisa tinha mudado. Quando eu ouvi essa palestra, eu lembrei da mesma sensação que eu tive quando eu fazia os seminários. Quando eu tinha aquela hora em que eu falava na frente, eu já coloquei um turbante para disfarçar de Bin Laden para falar do 11 de setembro. Eu já falei palavrão no púlpito de uma igreja. Eu já falei sobre a história da igreja adventista sem saber que naquele dia que eu estava dando o sermão era o dia do aniversário de fundação da igreja. Eu já tive tantas experiências maravilhosas falando em público, falando para as pessoas, e eu nunca dei a oportunidade de dar vazão a isso, porque eu achava não. Eu vou estudar para ser professor, para tomar borracha de aluno. Hoje eu me arrependo amargamente. Porque se há 20 anos atrás eu tivesse dado vazão aos meus sonhos, muito provavelmente me pouparia de muitos problemas que eu tive depois. Talvez o que motiva a vida, nessa perspectiva de Aristóteles, é a gente estar no lugar onde a gente acha que a gente tem que estar. Então nós vamos ficar lutando a vida inteira para chegar nesse lugar e falar assim, esse lugar aqui é o meu, esse aqui é o meu lugar, eu não abro mão dele, aqui que é onde eu tenho que ser. E talvez a humanidade, pelo menos nessa perspectiva do Aristóteles, né, tenha buscado isso. Estamos sempre em busca do nosso lugarzinho no mundo, da nossa eudaimonia, dos nossos momentos de prazer, se a gente for considerar até a perspectiva de Epicuro, dos epicurianos, a gente está buscando prazer e fugindo da dor, meu amigo. E Aristóteles vai um pouco além, ele fala assim, esse lugar de prazer é mais do que o lugar de prazer, é o lugar onde cabe a gente, sabe? É aquela pecinha do quebra-cabeça que vai ali pique e tudo se torna uma coisa só, tudo se torna uma engrenagem maravilhosa que funciona. Por quê? Porque você está no seu lugar. Essa é uma perspectiva de como viver a vida boa. Nas próximas semanas vou tentar ser um pouco mais frequente com as colunas que eu estou perdendo, viu? Estou perdendo para o Mariante. O Mariante toda semana está colocando aqui, né? Eu tenho que puxar pelo bom exemplo também. Um grande abraço para todos vocês. Eu espero que os próximos dias para vocês sejam bons. Eu estou passando por um inferno, mas aquele que persevera até o fim será salvo, né? Ou pelo menos acaba olhando para trás e vendo que a vida foi boa. E a gente vai buscando essa vida boa e quando a gente olha para trás e vê a jornada e vê, puxa vida, talvez a vida boa esteja na jornada. Mas eu vou deixar isso para a próxima semana, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima. Meu nome é Humberto Caselli e esta foi a Voz da Filosofia para a Rádio Noroeste FM 105,9, a verdadeira rádio pública. Tchau!